Olá, sou professor de Liceu Lima Júnior, professor de História e de História Afro-Brasileira. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a identidade negra. Bom, para que nós possamos falar primeiramente sobre identidade negra, precisamos usar aqui uma parábola, para que vocês possam entender o pleno significado do sentido de identidade. Identidade, como conhecemos, é o documento social que nós usamos para que por meio dele possamos nos identificar frente à sociedade, chamado de RG, ou Registro Geral. Então, através do seu documento de RG, você é reconhecido pela sociedade como cidadão. Mas quando você perde a sua RG, você fica sem identificação. Então você precisa retirar uma segunda via, certo? Muito bem. No que se refere à identidade negra, é o reconhecimento do negro como cidadão e o seu reconhecimento socio-racial. Quando nós falamos socio-racial, é no sentido de que a sociedade, sim, é dividida por meio de raças. Sabemos que a palavra raça não existe, mas socialmente foi estabelecido um padrão de divisão entre pessoas por meio de etnias, da qual aplicamos o termo como raça. Muito bem. Um grande problema hoje no Brasil é o negro se identificar como negro. Por quê? Porque nós temos no Brasil um grande problema que iniciou-se na prática após a Segunda Guerra Mundial e está presente até os dias de hoje, que é o colorismo. A palavra colorismo em si foi criada pela escritora americana Alice Walker em 1982. Essa Alice Walker escreveu muitos livros como A Cor Púrpura, que mais tarde veio a se tornar um filme de muito prestígio. Mas para que nós possamos entender também o que é o colorismo, precisamos entender um outro fator que levou à prática do colorismo no Brasil, que é o mito da democracia racial. O que significa democracia racial? O sociólogo Gilberto Freire, em 1933, ao escrever o livro Casagrande e Senzala, ele disse que o Brasil, diferente dos Estados Unidos, possui uma integração no negro na sociedade. Possui uma boa relação entre negros e brancos através da própria miscigenação de raças. Mas ele desconsiderou que a maior parte da miscigenação entre negros e brancos no Brasil, no século XIX, se dava por violência sexual. Muitas mulheres negras eram violentadas pelos seus senhores e dessa violência nasciam pessoas mestiças de pele mais clara. Então Gilberto Freire também ele errou ao fazer esse cálculo, ao dizer esse fato, porque a relação entre negros no Brasil e nos Estados Unidos é completamente diferente, no sentido de que lá o racismo ele é declarado e aqui ele sempre foi maquiado, porém não inexistente. Embora Gilberto Freire nunca disse diretamente no livro Casagrande e Senzala que temos uma democracia racial no Brasil, a narrativa do livro aponta isso. E mais tarde, em muitas outras obras que ele escreveu, muitos trabalhos que ele fez, ele começou a aplicar o termo democracia racial. Vale lembrar depois da Segunda Guerra Mundial, em que o mundo ficou conhecendo as atrocidades nazistas relacionadas à eugenia, que é uma teoria racial criada no século XIX, a partir dos anos 70 do século XIX, pelo Conde Gobineau, que era a teoria do bem-nascido, que focava a não miscigenação entre pessoas brancas e pessoas negras. Tal teoria, na Alemanha, foi usada em relação aos judeus, levando assim aos campos de concentração e o extermínio de mais de 6 milhões de pessoas. No final da Segunda Guerra, quando o mundo ficou conhecendo todas as atrocidades e tudo que envolvia a doutrina de eugenia nazista, todos tentaram passar a ver o racismo de uma forma mais mascarada, tentaram camuflar o racismo. E aqui no Brasil, a forma que usaram para camuflar o racismo é o colorismo. Bom, agora vamos então entrar no que significa o colorismo. O colorismo, gente, o colorismo significa que, diferente do racismo, onde qualquer pessoa de outra etnia, sendo ela oriental, sendo ela indígena, sendo ela negra, sofre racismo devido à sua etnia,
O colorismo é o preconceito relacionado à própria cor da pessoa. Ou seja, quanto mais escura a pele da pessoa, nós chamamos de retinta, né? Quanto mais retinta for a pele da pessoa, mais preconceito ela sofrerá e mais discriminação ela sofrerá na identidade, na sociedade. Sendo assim, o colorismo visa fazer um convite às pessoas negras de pele mais clara a abandonar a sua identidade negra e se aproximar da identidade branca, que chamamos de branquitude, ao contrário da negra, que chamamos de negritude. A partir do momento, então, que é feita essa divisão entre os chamados peles mais claras e os retintos, essas pessoas sofrem menor preconceito e maior racismo da sociedade. Então, como disse, é feito um convite para que as pessoas abandonem a sua cultura, abandonem a sua estética e abandonem a sua identidade negra, para que, por meio disso, fuja do racismo e do preconceito. Então, dizemos que quando uma pessoa tem a pele mais clara, ela é mais aceita na sociedade. Aceita no sentido de ter benefícios, de ter certa acessibilidade a trabalho e mobilidade social. Porém, as pessoas negras de pele mais clara, elas não são aceitas como iguais pela sociedade branca e racista. Muito pelo contrário, ela continua sendo negra aos olhos dela. Porém, é tolerada, não aceita. E o que fazem as pessoas de pele mais clara para fugirem da identidade negra? Começam a praticar o mimetismo. O que significa o mimetismo? Bem, no meio natural, entre as borboletas, algumas espécies desenvolvem uma asa cujo formato se assemelha ao rosto de uma coruja. Então, isso afugenta os seus predadores e ela escapa ilesa do ataque. Então, muitos negros de pele mais clara começaram a usar de mimetismo no sentido de maquiar os fenotipos negros, passando a alisar o cabelo, passando a usar uma maquiagem mais clara, né, dito a famosa ditadura da chapinha, em que muitas mulheres abandonaram o cabelo crespo, cabelo liso, cabelo étnico, natural, e tentaram alisar o cabelo para se parecer com as brancas e serem mais aceitas na sociedade branca. Então esse mimetismo, na verdade, é uma prática de engano. Por quê? Porque o racismo ainda existe e ele é maquiado. É uma forma de a sociedade racista dizer que não é racista, aceitando os mais claros, porém afastando os de pele mais escura. Então, quanto mais escura for a pele da pessoa, mais afastada ela vai ser da sociedade. E esse pensamento do colorismo, ele simplesmente foi desmistificado mais tarde pelo sociólogo o Florestan Fernandes, quando ele fez uma revisão na obra do Gilberto Freire, principalmente no livro Casagrande Senzala, e através de estudos sociológicos foi comprovado sim que o colorismo ele colocava as pessoas de pele mais escura num patamar inferior aos de pele mais clara. E Paulo Freire e Gilberto Freire fez justamente isso numa época em que o movimento negro no Brasil estava proibido. Era um momento que poderia se fazer esse questionamento de forma mais ampla, mas foi proibido. Por quê? Porque era a época da ditadura militar. Na ditadura militar, o movimento negro foi proibido e também essas questões também foram proibidas. Então o Estado brasileiro adotou o colorismo como política de Estado. Era proibido falar de racismo no Brasil, era proibido levantar essas questões e era proibido desmentir o mito da democracia racial. Portanto, foi a partir do processo de redemocratização, em 1985, que foram trazidos em volta alguns debates à pauta, em especial o racismo no Brasil. Tanto que, em 1989, 100 anos após a abolição dos escravos, foi promulgada a primeira lei antirracista no Brasil, que é a Lei K.O. Notaram, gente? 100 anos para ter a primeira lei contra o racismo. Isso significa que o racismo ele sempre existiu e a democracia racial era uma grande mentira.
ela nunca houve. Por quê? Porque não dá para se ter democracia racial quando negros e brancos não têm os mesmos direitos e as mesmas oportunidades na sociedade. Então, a fim de que agora o negro volte a tirar uma segunda via, entre aspas, da sua identidade negra, é necessário um processo de afroeducação. Esse processo de afroeducação se iniciou com a criação da Lei 10.639 do ensino de História da África e História Afro-Brasileira nas escolas. Por meio disso, nós, professores, estamos fazendo uma revisão da história do Brasil relacionada ao racismo. Desconstruímos alguns mitos, desconstruímos o preconceito, valorizando a cultura, valorizando a etnia, valorizando a estética da mulher e do homem negro. Com isso, muitos jovens, aprendendo o valor da sua cultura, estão deixando de lado o mimetismo, estão abandonando a prática de alisar o cabelo, assumindo seus cachos, assumindo seu cabelo étnico e se assumindo como negros. Por que se assumindo como negros? Porque, infelizmente, a identidade negra ela é autodeclarada. Muitas pessoas se dizem morenas, se dizem mulatas, se dizem pardas, quando, na verdade, isso são divisões criadas pelo próprio colorismo como um pantone de cores. Na verdade, gente, não existe pardo, não existe moreno. Existe brancos e existe negros. A partir do momento que a pessoa possui os fenotipos, ou seja, o cabelo crespo, o nariz arredondado, o lábio mais espesso, a pessoa é negra. A partir do momento que a pessoa tem traços étnicos da raça, ou melhor, da etnia negra, ela é negra. Mesmo que ela negue, a sociedade a faz lembrar através do racismo, através do colorismo. É por isso que, quando as pessoas procuram as cotas nas universidades, é levado esse fator. Não adianta a pessoa ter um tataravô negro e ter fenotipo europeu através da miscigenação. As cotas socio-raciais são direcionadas a pessoas cujos fenotipos são de pessoas negras. Pessoas que, sem elas, teriam mais dificuldade no acesso ao ensino superior e ao mercado de trabalho. E o colorismo fica claro, principalmente no mercado de trabalho, onde vemos no emprego privado a predominância nos cargos de chefia de pessoas de pele branca, sendo que os negros alcançam cargos de chefia apenas em serviços públicos, por meios de concurso público. Então fica aqui, mais do que nunca agora, a importância do resgate da cultura, do reconhecimento, do pertencimento de cada negro do Brasil referente à sua etnia, à sua negritude, deixando de lado o preconceito, o medo do preconceito, deixando de lado o medo do racismo, mas o enfrentando frente a frente, se aceitando como negros, aceitando a sua cultura, se instruindo, se informando cada vez mais. Fica aqui algumas dicas de sites muito importantes, né? Hoje, no meio digital, a informação é muito ampla. Temos aqui alguns sites que eu gostaria de deixar para os jovens negros e outros brancos também que queiram se aprofundar no tema, sobre a identidade negra, que é o site GLE10, o site Mundo Negro e o site Alma Preta. São sites muito importantes que com certeza vão ajudá-los a ter mais informações no que se refere ao resgate da identidade negra. Espero ter contribuído, agradeço a todos pela atenção e até a próxima.